Fala pessoal, beleza? Ricardo mais uma vez, sabia que você ia voltar. A gente está falando hoje de receptores elétricos. Então, a gente já falou de geradores, né? Já falou de capacitores, já falou de um monte de coisa. Volta aí e vê um monte de coisa que a gente já viu. Vai ser legal. Mas enfim, vamos falar do presente. Vamos falar de receptores elétricos. O que é um receptor elétrico? Receptor elétrico, basicamente, converte energia elétrica em alguma outra forma de energia. É o caso, por exemplo, de um ventilador. Você liga um ventilador. Eu estou pegando energia elétrica e transformando em energia cinética, de movimento. Se eu decido pegar uma pilha e colocar no controle remoto, aquilo é um receptor? Não, é um gerador. Eu estou transformando energia química em energia elétrica. Mas se eu decido pegar aquela pilha e colocar num carregador de pilhas, para, no caso, recarregar aquela pilha, ela está fazendo o papel de receptor. Por quê? Porque ela está fazendo o caminho inverso. A energia elétrica é transformada em energia química naquela pilha. Tudo bem? Então, tudo que usa energia elétrica para algo, a gente está falando de receptor. Beleza? Então, olha só. Não existe almoço grátis. Não existe nada que você, vou fazer aqui, não vou gastar nada de energia. Isso é balela, cara. Você vai gastar, nem que seja um pouquinho, você vai desperdiçar energia. Isso é regra do universo. Então, quando a gente desenha, no caso não é uma menina muito louca. No caso, isso daqui é um motor. Sei lá, tem aqui isso, tem o suporte dele, e daí o fio entra, fio sai. Olha só o que eu tenho dentro desse receptor. Eu tenho o que a gente chama de força contra-eletromotriz. Ele é usado para fazer o que eu realmente quero. Então, se você imaginar isso daqui como um ventilador, o que eu tenho? O que eu estou dizendo? Ele é ligado na tomada. Daí passa a corrente. Um pedaço disso dentro do ventilador é desperdiçado através da resistência interna. Beleza, passei aqui. Essa força contra-eletromotriz, FC é M. No caso, ela vai ser a importante para mover o ventilador. Tudo bem? Então, o que a gente pode fazer de equação aqui? A gente pode dizer que essa diferença de potencial ela é igual a essa diferença de potencial mais essa diferença de potencial. Ou seja, a diferença de potencial que ela recebe vai ser dividida na potência, na diferença de potencial útil, né, a força contra-eletromotriz, mais a diferença de potencial que está se perdendo. De outro jeito, se a gente multiplicar pelo I, a gente tem em termos de potência, ou seja, energia liberada ou absorvida em um dado segundo. Então eu tenho que a potência total ela é dividida em duas situações. Uma parte é a potência útil, outra parte é a potência dissipada. A que vai embora, que não serve para nada, serve só para esquentar, só para encher o nosso saco. Então, isso daqui, inútil, mas ela existe. Então, fazer o quê? Potência útil é o que a gente quer, beleza? Então, olha só, como a gente vai estruturar isso? A gente pode montar essa equação, U igual a E' mais R'I. Se vocês repararem, volta na aula passada, vocês vão ver que é muito parecida com a outra referente a geradores. A diferença está no menos. Mas em termos de conceito, o conceito é o mais importante. A energia vem da onde? Vem do gerador, né? A energia elétrica vem do gerador e antes de sair do gerador, ela perde. Daí é passada para o receptor. O receptor ele perde energia já. Então, é uma parte liberada já. Então, percebe que, nesse caso, eu tenho em blocos a energia. A energia liberada pelo gerador, ela, no caso, antes foi uma total. Então, essa total foi uma parte liberada logo dentro do gerador e ele libera esse pacotão de energia. O receptor recebe esse pacotão de energia, mas ele não usa tudo. Uma parte ele libera. Só um pedaço dessa que foi anteriormente liberada vai ser realmente útil. Então, eu perdi aí nesse processo uma parte razoável de energia. Tudo bem? Então, olha só. Eu tenho essa fórmula.
Quando a gente fala de energia, a gente fala de rendimento também. Potência é muito a ver com rendimento. Mais uma vez, lembra daquilo, nossa, o dia super rendeu. Ou seja, eu gastei muito do meu dia com coisas realmente úteis. Então, se eu só fico lá no Insta, dando like no crush, na crush, não sei se está sendo muito produtivo, né? Não sei se rende muito o dia. Talvez renda, enfim, vai da sua cabeça. Enfim, rendimento é igual a, isso em porcentagem, é igual a porcentagem, a potência útil dividido pela potência total. Tudo bem? É o que eu faço com o que eu tenho. Tá, mas quem é a potência útil? A potência útil está aqui. Força contra eletromotriz vezes corrente. Potência total, o U vezes a corrente, ou seja, o que eu recebi e o que eu realmente estou fazendo. Então, E' dividido por U, beleza? Como eu vou colocar essa equação em forma de gráfico? A gente chama tanto isso quanto em geradores de curva característica. Então, essa é a curva característica do receptor. Beleza? Como é a cara dele? Ué, a gente vai pegar essa fórmula e vai colocar em gráfico. Esse gráfico, na horizontal eu tenho I, na vertical eu tenho U. O U, olha só, esse E', força contra a eletromotriz, ela é fixa, ela é um valor fixo. O R' também é fixo. Então, quanto maior a corrente, maior o U. Eu estou falando aqui de uma reta que cresce, beleza? Se eu tenho corrente igual a zero, quanto eu tenho de U? Eu tenho a força contra a eletromotriz. Se eu aumento I, eu vou aumentando o U. Tudo bem? Beleza. Olha só, coisa muito importante. Muitas vezes ele não vai dizer quem é o gerador, quem é o receptor, enfim. Ele simplesmente vai te dar, sei lá, vai te dar o circuito e vai dizer, te vira, negão. Beleza. Nesse caso, vamos olhar para esse circuito aqui. Eu tenho duas entidades aí, né? Eu tenho gerador e receptor. Mas quem é o gerador e quem é o receptor? Na verdade, o gerador é quem ganha a disputa entre as diferenças de potencial. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um pedaço, a força, seja lá o que for, eletromotriz ou contra-eletromotriz, resistência interna. Do mesmo jeito, resistência interna. Vamos lá. Quando a gente tem uma diferença de potencial, sempre a corrente sai dessa barra grande para a barra pequena. Então, nesse caso aqui, ela força a corrente a ir nesse sentido. Tudo bem? Essa daqui força a corrente a ir nesse sentido. Percebe que é o sentido contrário? Esse nesse. Tá, mas quem vai ganhar essa disputa? Ué, vai ganhar a disputa quem tem o maior potencial. Então, nesse caso, a corrente vai ser nesse sentido aqui. Então, essa daqui força a corrente nesse sentido. Então, quem é a força eletromotriz? Quem é o gerador? O gerador é esse. Ele está forçando a corrente para cá. Esse 10, ele está contrário a essa corrente. Então, o que ele está fazendo? Ele está usando a corrente em favor dele. Tudo bem? Então, nesse caso, eu tenho o gerador. Nesse caso, eu tenho o receptor. Beleza? Como eu vou descobrir a corrente elétrica nesse caso aqui? Você vai fazer o seguinte. Esse daqui tem 20 volts. Esse daqui tem 10 volts, sendo que esse 10 volts ele dificulta o trabalho dos 20, concorda? Então, quando a gente faz um menos o outro, vai dar 10 volts. Então, a gente tem 10 volts que vai forçar a corrente a se mover nesse sentido, beleza? Eu tenho 10 volts de corrente. Desculpa, de diferença de potencial. Qual é a corrente? Você vai usar a primeira lei de Ohm. Igual a resistência vezes corrente. Quem é a resistência total? Eu falei na aula passada que, uma vez que você coloca no circuito, não interessa quem é resistência interna, quem é resistência externa. O importante é, eu tenho 2, eu tenho 3. Eles estão em paralelo?
Não. Isso é um ponto importante. Eles estão em série, porque a corrente que passa por esse é a mesma corrente que passa por esse. Fim de papo. Então, se eles estão em série, 2 mais 3 é 5. Quanto vale a corrente? Passa esse 5 dividindo. Corrente vale 2 amperes. Beleza? E se eu quisesse saber, não a corrente, mas eu quisesse saber qual é a diferença de potencial que sai do gerador e qual é a diferença de potencial que entra no resistor. Aí você vai fazer assim, agora importa quem é a resistência interna. Vamos lá. Quem é o gerador? O gerador é esse daqui, ó. Quem é o receptor? O receptor é esse. Beleza, vamos lá. Lá na curva, na fórmula característica de gerador, como eu acho para descobrir a diferença de potencial entre os terminais, ou seja, entre as partes de fora do gerador? Eu faço esse menos esse. Mas tá, esse daí é o U. U é igual a E menos RI. Quem é o E? 20. Quem é o R? 2. Quem é o I? 2. Isso dá 4. 20 menos 4 dá 16. Ou seja, U igual a 16. Vamos mais além? Vamos descobrir quem é o rendimento do gerador. Ué, o rendimento do gerador vai ser esse U, ou seja, o que ele libera para o sistema, dividido pelo E. 16 por 20, que é a mesma coisa que 0,8. 0,8 em porcento dá 80%. O que eu estou dizendo com esse valor? Eu estou dizendo que olhando só pro gerador, ele aproveita 80% da energia dele. 20% vai para onde? É liberada nesses dois ohms. Pessoal, para terminar a aula, prometo, eu libero você. Vamos lá. A gente falou sobre o rendimento quando a gente estava falando do gerador. Mas quando a gente faz o rendimento do receptor, ou seja, ele recebe energia, gasta um pedaço e joga a outra, como é que a gente faz? Ué, a gente faz assim, ó. Rendimento é igual ao que ele realmente usa, que é a força contra-eletromotriz, dividido pelo que ele realmente absorve, o que realmente ele recebe. Vamos lá. Qual é a força contra-eletromotriz? 10 volts. Qual é a diferença de potencial que ele recebe? Ué, ele recebe 16, né? Saiu 16 daqui, ele recebe 16. Quando a gente faz isso em porcentagem, vai dar por volta de 0, na verdade, quando a gente faz isso, 0,25. 0,625. Ou seja, isso daqui em porcentagem significa 62,5%. Ou seja, ele recebeu energia. Uma parte dele ele desperdiçou, a outra ele usou. Quanto foi? 62,5%. Cuidado! Isso daqui não é a porcentagem considerando o todo, considerando tudo que foi liberado. É considerando tudo que ele recebeu. Beleza? Então era isso. Agora pode ir embora. Beleza? A gente se vê nas próximas aulas. Um beijo, um abraço e tchau. Tamo aí.